a galera do futebol aqui, meus amigos, Zé Carlos, Renê. Voltamos para o quinto episódio do Nunca Critiquei FC, do NCFC, o espaço para a gente falar da nossa paixão, falar do Corinthians, falar de futebol, para dar uma desestressada, para xingar quem tem que xingar e começar a semana mais leve, para poder acompanhar o Coringão, mesmo que a gente tenha muitas coisas para falar que estão enchendo a nossa paciência com o nosso time do coração, mas é sempre bom falar do Corinthians, é sempre bom ouvir vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, algum tema que vocês queiram que a gente fale aqui, é sempre bom trocar ideia com vocês. Então, assim, já dá o like, aproveita que eu estou dando essa enrolada no começo, antes da vinheta, já dá o like. Se vocês não gostarem, pô, mas foi uma porcaria, eu vou dar like, porque vocês não quiserem, vocês tiram o like depois, não tem problema, não tem problema, tá tudo certo. Mas dá o like agora só para a gente começar legal, bacana, para dar uma energia boa para o começo do programa. Então, roda a vinheta aí pra gente. Vamos lá, pessoal. Hoje, seguindo o nosso roteiro super rígido, temos 3 temas. O primeiro, vamos falar dos jogos, dos 2 jogos, né? Do jogo da Liberta com o Rosário Central lá na Argentina e o jogo de ontem com o Cruzeiro. Podia ser um pouco melhor, mas enfim, vamos conversar sobre esses jogos. Na sequência, a gente vai para aquele nosso bloco de debates, de temas mais pesados, geralmente. Vamos falar da novela Memphis Depay, que não acaba nunca, impressionante, muitas reviravoltas. Então, acho que não tem muito como fugir desse tema essa semana. E terminamos com o nosso quadro amado Nunca Critiquei, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a análise dos jogos. Comecei as 2 últimas semanas com o Zé Carlos. René tá com uma camisa azul hoje, então é contigo, meu velho. Nossa, camisa azul, mas é uma camisa azul corintiana de um volante de verdade que jogou no Corinthians. Essa aqui é a camisa do Ralf, oficial do Ralf mesmo, que jogou. E aí, bom... Tipo o Ranieri, assim? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, amigos de bancada. Zezão, Zezinho, estamos aqui para mais uma luta, para falar do nosso Corinthians. E falei do Ralf, né, quando eu citei aqui, né, o azul, então, lembrou. O Ranieri, cara, vai ter que comer muito arroz e feijão para jogar o que foi o Ralf no Corinthians. Mas muito, mas muito. Não quer dizer que ele é ruim. Não, ele é um baita jogador. Mas o Ralf jogou muita bola no Corinthians, cara. Puta leão no meio campo, não passava nada. Saudade, viu? Saudade. Bons momentos. Mas, enfim. Bom, pessoal, vamos lá. Falar um pouquinho aqui dos jogos, né? Entrando já no tema direto. Nós aqui passamos a semana com o Rosário Central no meio da semana. Primeiro jogo lá. Resultado bom. Um 0-0 ali. Com muita dedicação física do time inteiro. Uma correria desgranhenta lá, cara. Todo mundo correndo muito, marcando muito. Até a zaga muito sólida naquele jogo. Muito sólida. A zaga do Corinthians ali trabalhou muito bem, né? Nossa dupla de zagueiros ali segurando a onda, um outro sustinho muito pequeno, as laterais estavam bem, os volantes trabalhando bem, né? E aí é claro, né? Ficamos ali na dependência do Bonito, o Bonito não conseguiu meter seu gol, né? Mas se esforçou também ali na marcação, naquela parada dele ali, aquele somebody love. Enfim, então foi um jogo assim que eu considerei um excelente resultado. Nem me alongar muito, mas foi um excelente resultado. Para decidir aqui, o Diniz acho que atingiu a meta, né? E aí a gente tem o jogo de domingão, de ontem, contra o Cruzeiro, que é um time muito bom, bem treinado, né? E aí, cara, tivemos uma noite muito complicada, principalmente com as nossas laterais, eu acho, sabe? Fazia tempo que eu não batia nas laterais, né? Tanto o Bidu como o Mateuzinho, na minha concepção, jogaram muito mal, tomaram um sufoco o jogo inteiro, erraram bolas que não se deve errar, né? E aí até a expectativa inicial é que ia jogar com o time todo reserva, de repente não jogou. Eu achei bom que não ter jogado, acho que dava para jogar todo mundo mesmo, pelo menos parte dele, um misto, mas foram muito mal, né? E o Garro, cara, que eu gosto muito, quer dizer, que eu gosto, não muito, mas eu gosto. Ele fez
tentou fazer tudo certo e deu tudo errado. Ele se esforçou, correu, chutou, não sei o que fez, mas deu tudo errado o que ele fez. Ele não estava numa noite feliz, né? Então, isso não ajudou. O Bonito também, cara, o Bonito não foi bem ontem também, não. O Bonito teve dificuldade com a bola, é muito complicada a bola, e aí ele apanhou um pouquinho dela, né? Então, não foi um dia bom. Mas tem um jogador do nosso time que eu preciso falar, cara. Eu quero falar disso, que é do Bidon, cara. Olha, me explica. O Ralf era volante. Eu sei que o Ralf era volante. Eu sei que o Garro é 10. Ele joga para frente. Mas eu não entendo qual é a posição do Bidon. Eu não entendo. Ele é o jogador mais caranguejo que eu conheço, cara. Só toca de lado. Pega a bola, toca de lado. Ou de lado para trás, ou de lado para trás. Ele não enfia uma bola no pivô e fala, pivô, se vira. Não faz isso. Ele pega a bola, toda a opção dele é do lado do toquinho ou para trás. Uma única bola que ele tentou, um balãozinho lá, que o Bonito furou, e aí o Garro quase fez o gol lá. Tudo bem, foi uma tentativa. Mas, porra, eu falo isso porque eu entendo que ele tem um puta potencial. O moleque é bom de bola. O moleque é bom de bola, sabe jogar bola. Só que ele não tem posição no campo oficial. Não dá para saber o que ele faz. E aí, quando não se sabe o que ele faz, parece que ele não faz nada tão bem feito. Corre bastante, beleza, dedicação, mas, cara, não sei, eu acho que ele fica ali meio solto, sem uma função, assim, que o time confie nele, que ele vai fazer o negócio. Então, eu tenho muita crítica dele no time, muita. Queria ver o time sem ele, eu queria ver o time sem ele, com outro jogador, com um volante de verdade do lado ali, e o Garro mais solto, com o Carrilho mais solto, que jogou muito bem, por sinal, Carrilho. Mas é isso. Achei, assim, o resultado, o empate seria mais justo. É um puta time o Cruzeiro. Para mim é. Para mim ele briga com os outros dois líderes ali, fácil. Mas enfim, eu acho que perdemos uma oportunidade ali de um resultado um pouco melhor, faltou um pouco de sorte. Então, esse é um resumo geral, né? E vamos para quarta-feira, para quinta-feira. Quinta-feira é guerra, não tem jeito. E vamos com tudo. Mas esse é meu comentário inicial. Passo a bola para Zé Carlos, por favor. É isso aí, salve, salve, torcida corintiana, prazer estar aqui com vocês, Renê e todos os nossos amigos aí que nos acompanham. Sobre o jogo do Rosário, eu acho que a gente sofreu, né? Sofreu bastante. A gente teve ali uma maturidade, né, no jogo para aguentar, né, a pressão, aguentar o que foi o jogo, né, aquele jogo chato, né, jogo na Argentina, jogo de Libertadores, que a arbitragem, a gente não sabe o que marca, o que não marca, muito jogo físico. Então, de um lado, a gente vê que é um time que aguentou a pressão, que soube, né, se organizar ali para não ser vazado, né? Corremos alguns perigos ali, né? É importante dizer que a gente não deixou o jogo também tão morno assim, a gente correu alguns perigos. Só que o problema de um jogo da Libertadores, eu acho que é esse, né? Qual vai ser a volta, né? A gente vai ter que propor o jogo, vai ter que ganhar o jogo, né? E a gente vai mudar tanto assim, né, para o jogo de quinta, né? Vai pressionar, vai se organizar de uma forma que a gente consiga explorar bem, né, as laterais, né? Entrar, né, furar esse bloqueio do Rosário. Eu espero um jogo mais aberto, né? Um jogo mais dinâmico, né? Mas a minha preocupação nesse jogo da volta contra o Rosário é o ataque, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque o Pedro do Raul, a gente pode até falar que a bola não chega nele, né? Mas o que é chegar a bola nele, né? Ela não gosta deles, eles não se dão bem, é uma questão de relacionamento, então, eles não se dão bem. ele não dribla, ele não faz pivô, ele cabeceia. Então vamos ficar alçando bola, que não é o nosso jogo. Não é. Nunca foi, não é o jogo do Diniz, não é essa coisa de jogar bola na área. Então qual vai ser o jogo, né, contra o Rosário com o Pedro Raul, né? Então, assim, tem essa dúvida, acho que é um jogo para ganhar, é um jogo que a gente é melhor, né, que a gente pode fazer um bom jogo,
Só que a gente vai ter que ter uma estratégia ali de compactar, jogar pelos laterais, pisar na área. Isso, né, vai ser um desafio. Vai ser um desafio esse jogo do Rosário. Com relação ao jogo do Cruzeiro, algumas coisas chamam a atenção, né? Uma coisa é ok, o Cruzeiro é melhor, né? O Cruzeiro tem um time bom, um time que joga melhor, tá tudo bem. Só que eu não vejo, a gente fica falando dos jogos do Cruzeiro, ou mesmo do Atlético Paranaense, né? Esses times que estão na nossa frente, eu não vejo assim tão melhores assim, né? A ponto de a gente perder um jogo em casa, né? O campeonato Assim, está meio nivelado. Eu não gosto desse termo, mas está um pouquinho nivelado por baixo. Eu esperava mais do Campeonato Brasileiro, porque tem bons valores. O Cruzeiro é um dos bons times, mas eu acho que você tem razão. Fica bem achatado. Principalmente esses aí, os 8 primeiros, alguma coisa assim, né? Não vejo assim, fala, pô, eles são muito bons, né? Poxa, é difícil. Não, era um jogo ontem que, como o René falou, era normal se fosse empate, né? Se a gente conseguisse levar esse jogo para o empate ali, eu acho que seria normal, ninguém ia falar que foi injusto, né? Mas a gente tem alguns problemas, né, para esses tipos de jogos que a gente precisa propor o jogo, né? A gente tem alguns problemas sérios, né? No ataque, né, de novo, né? O Pedro Raul realmente um cara que não se apresenta, não consegue, né? E tem, assim, a gente falou de algumas figuras, mas o meio-campo está um meio-campo muito leve, né? Um meio-campo que não consegue fazer uma proteção, né, boa ali para a defesa. Então eu acho que a gente fica muito falando, né, também de personagens, né? Mas eu acho que a própria estrutura do meio-campo nesse jogo de ontem ficou muito leve, né? Não ficou um meio-campo. A gente viu ali, né? Vamos falar o Cruzeiro fez um rodízio de faltas no Garro, né? Tanto é que o Garro, eu acho que foram 3 jogadores que tomaram amarelo por faltas no Garro, né? Fizeram um rodízio ali, né? O Garro deu duas escapadas ali, foram 2 amarelos que foi dados para jogadores do Cruzeiro, né? E assim, a gente não estava conseguindo. Então, esse é um meio-campo que resiste, né? O meio-campo faz falta, que o pessoal se reveza, e a gente não tem isso, né? Como o René falou, o Bidon é leve, é um jogador leve, eu acho que ele está muito inseguro, né? A gente já viu o Bidon jogando bem, se apresentando, por isso que a gente acha que ele tem potencial, que é um garoto que pode, né, driblar, se apresentar, mas eu vejo ele muito inseguro, né, ultimamente. Pelo menos nos 3 últimos jogos, eu vejo uma insegurança danada, tocando para trás, de lado, não tá usando nada, né, como foi até na final, né, da Copa do Brasil com o Vasco, né, que deu toque e tal, fez jogadas boas, e ele não está fazendo isso. Um comentário que eu gostaria de fazer é sobre o Caio César, né? O Caio César, ele tá aparecendo já está começando a aparecer aquele jogador que se fala muito, se espera muito, mas não consegue ter eficiência, né? Então ele dribla, mas não consegue passar a bola com rapidez e deixar um cara na cara do gol, né? Ele chuta, mas chuta fraco, não chuta no gol. Eu acho que ele não acertou nenhum chute ontem, né? De você falar assim, puxa, né? Que chute. Mesmo com o do Rosário, né? Chuta para fora, aquela coisa que eu sempre falo. Cara, chuta no gol. Né? A gente viu ontem o jogo do Santos, né? O goleiro teve que fazer lá as defesas e deixou lá no rebote livre para fazer o gol. Mesma coisa a gente tem que fazer. A gente fica tentando tirar do goleiro no ângulo. Cara, vamos acertar forte no gol, dar rebote, vamos tentar fazer com que os nossos atacantes também estejam lá para conferir, né? Então, no caso do Caio César, eu tenho muita restrição com o Caio César. Não sei se o pessoal fala que é ritmo de jogo, que ele estava lá no futebol árabe, que estava, né, o ritmo é diferente, mas eu acho que ele não consegue ser eficiente, não está sendo eficiente, e a gente precisa de um cara desse hoje, porque a gente não tem um outro atacante, né, eficiente. A gente precisa de um cara desse que quebre uma
linha, que vá até a linha de fundo, que cruze para trás, que ajude os laterais na passagem, e ele não está conseguindo fazer isso, né? Então me preocupa muito a figura do Caio César com relação à eficiência, né? Se vamos falar do que é que a gente espera, né, para o futuro, acho que é isso, é o jogo do Rosário, esse que é o mais importante, e a sequência do brasileiro tentar achar esse padrão ali no meio campo. Acho que essa é a preocupação maior para a gente ter um campeonato brasileiro mais tranquilo, achar essa configuração no meio campo que garanta um equilíbrio melhor. Concorda, Zé? Não, Zé, eu concordo com bastante coisa. Primeiro, só um toquezinho aqui, Zé. Tira um pouquinho do zoom ou afasta um pouquinho a câmera que está cortando o seu topete aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Não, é sério. Tava estourando um pouquinho, tava aparecendo metade da testa só depois. Manda para mim, manda um pouco do topete aqui para mim. Não vou nem mexer para não estragar, não vou nem mexer. É o mesmo cabeleireiro do Pedro Raul, Zé? Imagina, que é isso. É isso. Pedro Raul é referência, né? Eu acho que é por isso que o Pedro Raul não cabe. Bom, enfim. Enfim, vamos lá. Pessoal, é o seguinte: eu vou trocar um pouquinho a ordem. Eu vou começar pelo jogo do Cruzeiro, para a gente depois terminar com o comentário do Rosário Central, porque é o que a gente tem pela frente, que é o nosso aniversário da Libertadores. Então, como a gente não tem chefe aqui, eu vou trocar e vou começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro é um bom time. Eu costumo dizer que o Corinthians, embora a gente bata muito no elenco, é desequilibrado, podia ser melhor, o Corinthians merecia mais, poxa, sai o Yuri, não tem alguém para o lugar. Realmente o elenco é curto, mas a gente disputa um campeonato com outras equipes com elencos curtos também. Então, não justificaria o Corinthians estar disputando zona de rebaixamento como esteve nesse campeonato, né? Eu acho que o Corinthians aí, ontem, se tivesse ganho, estaria no G5. Seria quinto colocado no campeonato, na frente do Cruzeiro, inclusive. Eu acho que o nosso lugar é aí, entre os 5 melhores, tal, porque eu acho que realmente, como elenco, o Flamengo tem um elenco melhor, o Palmeiras tem um elenco melhor, e o Cruzeiro tem um elenco melhor. Não, por acaso, são equipes que estão mais organizadas, que têm mais dinheiro e que conseguiram montar boas equipes e que dão tranquilidade para o time jogar em campo, né? Mas isso é assunto para o nosso segundo bloco. Então, assim, empatar com o Cruzeiro ontem não seria um mau resultado. Mas o Corinthians está jogando em casa. Ok, mas ainda teve que tirar alguns titulares, embora ele tenha colocado os titulares de início, depois ele tirou no segundo tempo e foi exatamente o contrário que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro começou sem alguns titulares, colocou os titulares e decidiu o jogo, né? Porque eles têm qualidade. Então, assim, perder para o Cruzeiro em casa é legal? Não, não é legal. Perder em casa nunca é legal, não é bom, o Corinthians não pode perder em casa. Mas, ok, o Cruzeiro tem um bom time. Poderia acontecer. Poderia acontecer. Não é legal, mas poderia acontecer. Não é um resultado desastroso, uma vergonha, nada disso. O Corinthians poderia ter conseguido um empate ontem, que seria, acredito eu, até o resultado mais justo. O Corinthians poderia ter ganho ontem. O lance do Garro, Sim. que ele perde o gol, que ele bate na trave, ali, um pouquinho de falta de sorte, mas também um pouquinho de falta de capricho, tem que fazer o gol. Não dá, não dá. Ele tem qualidade para fazer aquele gol. Tá 0-0, né? E assim, o Corinthians podia mudar o jogo completamente. O Corinthians pôde, no lance do gol, no segundo gol do Cruzeiro, ter o lance que o Garro tropeça na entrada da área. Pode acontecer e tal. Mas eu acho que, sem colocar a culpa toda no Garro, que fez um péssimo jogo ontem, ele é um ótimo jogador, eu gosto do Garro. O Corinthians depende bastante do Garro também. É importante que o Garro esteja bem. Mas eu acho que caiu muito no comentário que eu fiz semana passada. O Corinthians é um time que não depende, embora seja estranho isso, mas o Corinthians depende mais dos laterais do que do meio-campo. O que mostra que é um time desequilibrado, né? Mas depende muito dos laterais. Ontem os laterais não jogaram bem, o Corinthians perdeu. É isso mesmo. Talvez se os laterais tivessem jogado um pouco melhor, poderia não ter ganho, mas não teria perdido. Inclusive, né? O Mateuzinho ontem perde a bola do gol, né? O Mateuzinho ontem estava quase que reconhecível, né? Parecia que ele estava desligado. Ele não estava no modo né? Prime, né? Não estava no modo Prime. Ele não estava no modo Prime. Então, assim, eu acho que é uma derrota que dá uma luz ali para a gente olhar e falar assim, olha, dá para competir com os caras que estão à frente da gente,
hoje, dá para competir, daria para competir, deu para competir. O Corinthians poderia ter ganho, mas esse tipo de jogo não pode errar tanto. Quando você erra tanto contra um time que hoje é melhor que o Corinthians tecnicamente e taticamente, você perde o jogo em casa. Acontece, não deve acontecer, mas acontece. Mas é um sinal para a gente. Será que precisa de tanto assim para organizar o Corinthians, para o Corinthians voltar a disputar lá na frente? Há 3 anos atrás, o Cruzeiro estava há 3 anos na Série B. É isso aí. Você vê que coisa? O futebol brasileiro ainda permite que você, totalmente desorganizado, em 1, 2 anos, brigue lá em cima. O Cruzeiro é SAF, Zé? Oi? O Cruzeiro é SAF? Pois é, rapaz, você vê, parece que é. Parece que Tava é. quebrado, e tava quebrado há 3 anos. E tem assim no banco Jefferson, Matheus Pereira. E um monte de Tá molecada boa. E um monte de molecada boa. Você viu que colocou ali ontem uns 2 caras novos, bons de bola, colocou, né? Tirou, colocou. Esse negócio de SAF deve ser bom, então, hein, Zé? Mas assim, e o ano passado, e exatamente isso, o ano passado, que ainda estava começando essa SAF nova, né? Porque teve a SAF anterior que não deu certo. Não deu Pode certo. não dar, gente, pode não dar certo, é um projeto, certo? Mas enfim, agora está dando certo. O ano passado, eles brigaram, não brigaram pelo título, porque nunca chegaram a brigar efetivamente, mas estavam ali na vice-liderança. Quer dizer, o Cruzeiro se instalou ali entre os primeiros 3, 2 anos de bom trabalho. Então dá, né? Mas isso a gente vai falar logo na sequência. Então, assim, acho que Corinthians e Cruzeiro é isso. Eu não vou bater em todo mundo ali, porque eu acho que foi um jogo até honesto, foi um jogo honesto. E o melhor time hoje ganhou. Infelizmente, esse melhor time é o Cruzeiro. É uma pena a gente acreditar nisso, mas é verdade, nesse primeiro momento. Mas o que você achou do Hugo Souza ontem? Cara, assim, antes do Hugo, eu vou só fazer uma pincelada rápida na questão do Bidon. Eu acho que o Bidon, ele tá inseguro, ele pode dar mais, a gente tem que criticar o Bidon, mas eu acho que falta uma referência, ele não é o cara que vai ser a referência do time. E ele tá sem referência. Quando não tem um cara tipo o Memphis, mas o Memphis da vida ali, não tem o Yuri da vida ali, tanto o Bidon quanto o Caio César perdem porque eles têm que decidir e não é a deles ainda. O do Bidon, eu acho que tem uma situação a mais. Eu acho que o Bidon rende muito mais pelo meio do que aberto. Muito mais. E ele tem jogado mais aberto. Mas eu acho que dá para trabalhar ainda com ele essa situação. Agora, o Hugo. Cara, o Hugo é um baita goleiro. Ele ajudou o Corinthians demais já. Ele é um cara que eu acredito como goleiro do Corinthians, que possa ficar um bom tempo ainda como goleiro do Corinthians, mas ele está cometendo erros que um goleiro da categoria dele não pode mais cometer. Então, o primeiro gol ontem, foi um frangaço, impossível. Não foi um frangaço. Mas o goleiro do nível do Hugo, que foi cogitado até para a seleção, pode espalmar aquela bola do jeito que ele espalmou, a bola sobrar para o cara cruzar e sair o gol. Aquela bola para espalmar para escanteio. E afora, hein? E afora, hein? E afora ainda. Não, tudo bem, mas aí eu não vou nem bater nele com relação a isso. É porque o goleiro. Mas aí eu não vou nem bater com relação a isso. O goleiro tá pulando. Ele na salta. correria ali não dá para ver se vai para fora ou não. Tudo bem. Imagina, né? Imagina o goleiro tá saltando para pegar a bola. Ele não vai recolher o braço porque acha que a bola vai embora. Ele vai bater na bola. Tudo bem. Mas é aquela coisa de goleiro. Eu acho que o Hugo, né? Aproveitando. E a bola não foi nem tão forte assim, né, Zé? Tá muito a bola não foi tão forte assim. Não é aquela bola que, mas não dava, ele fez o que deu, bateu nele. Não, dava para ele direcionar, né? É isso. E parece uma ansiedade, né? Parece que ele tem que ir em todas as bolas, tem que, né, pegar tudo. Assim, eu vejo o Hugo num grau de ansiedade, querendo mostrar serviço, né? Aquela coisa de querer mostrar que ele é. E ainda é um goleiro, para o goleiro, né? Ainda é um goleiro jovem, né? Ainda é. Sim. Não, eu vou ser chato aqui de novo, né? Eu acho que todo o ambiente do clube ajuda a vários jogadores estarem inseguros, estarem aflitos, estarem ansiosos, tem que resolver, porque senão já tá lá fora e tal. É complicado pra caramba. Mas enfim, eu acho que do Cruzeiro é isso. E eu vou falar rapidinho também sobre o Rosário Central para a gente entrar no nosso segundo bloco. O jogo lá, eu acho que foi bom. Eu não vou ter que acrescentar muita coisa, o que o René disse, o que o Zé Carlos disse, eu acho que é isso mesmo. Jogo de Libertadores. Cara dividindo de cabeça no chão, dando carrinho, provocando. A gente sabia que seria assim. A gente sabia que seria assim. O jogo no estádio acanhado, o Gigante de Arroito ali, complicado, não é fácil de jogar lá e tal.
Esteve bem, cara. Eu acho que foi um jogo honesto. A defesa se portou muito bem. Eu acho que a defesa vem se portando muito bem. O nosso zagueirão xerifão, fazedor de gols, o cara é muito bom, tá jogando muito bem e ainda ajuda lá na frente, faz gol. Já fez um desse? Nosso Zezão, você já GH. fez um desse? Você já fez um. Falou do zagueirão, só lembrei do jogo do Cruzeiro. Pá, um Pá, rebote desse. Você já fez um desse, cara? Pô, voleio ali, Pô, cara. que Vou ser sensacional, sincero, hein, já vi o Zé fazendo isso no futsal, mas já vi o Zé fazendo isso. Futsal, Então, fazia, nos Ô, bons tempos. bons tempos. No Nos joelho, bons tempos. poxa. Se não Quando fosse tinha o joelho. quando tinha os dois. Mas, enfim, eu acho que foi bom jogo. O Corinthians trouxe um excelente resultado para cá. Tá garantido? Pô, agora é só ganhar? Não, não é só ganhar. O Corinthians tem um problema no ataque. Então, ganhar não é das coisas mais simples, mesmo em casa. Mas eu acredito que o Corinthians tenha condições. Se fizer um jogo certinho, sem desespero, sem querer ir de qualquer jeito, é melhor do que o Rosário. A atenção do Di Maria, que é um baita jogador, mas a gente tem condições de pressionar, botar uma pressão ali no começo do jogo, fazer 2-0, segurar, aguentar ali bem o jogo e se classificar, e depois aí vamos ver quem vem. Pode ser a Católica do Chile, pode ser o Estudiantes, também dá para passar pelos dois. E aí numa semi, acredito Flamengo ou Cruzeiro, aí é mais difícil, também dá para passar. Nós jogamos com o Flamengo recentemente, ganhamos, jogamos com o Cruzeiro e foi pau a pau agora, então assim, dá para ganhar. Mas a gente tem que ter um mínimo de tranquilidade para jogar e saber quem vai jogar. Saber, por exemplo, se o Memphis vai jogar. Será que o Memphis vai jogar? Ah, não, mas o Memphis não renovou com o Corinthians. Já resolveu. Pois é, mas agora parece que voltaram atrás. Então vamos entrar no nosso segundo bloco aqui. Vamos falar sobre a novela Memphis Depay, né? Eu não queria estar falando sobre a novela Memphis Depay ainda. Na verdade, o Memphis já era para ter jogado contra o Inter. Sejamos sinceros. Né? E aí teve toda aquela discussão semana passada, o René acreditava que não era bom financeiramente, o Zé ficou naquele meio termo, dentro do campo, fora de campo e tal, e eu acreditava desde o início que era bom, até financeiramente, por mais que fosse uma situação complicada, acho que seria um bom movimento. A única coisa que não podia acontecer é o que aconteceu, da maneira que foi feito. Não quer renovar? Beleza, não renovamos. Meio da Copa, chegamos, não vamos renovar, tá tudo certo, não tem condição. Memphis, vamos lá, vamos conversar. A gente tem uma dívida de 42, pode ir para 77. Vamos fazer um meio termo aqui? Vamos tentar 55, 60, mas a gente parcela isso em 3 anos. Aí acho que a gente consegue pagar para você. Vamos tentar fazer desse jeito e tal. Nós não vamos conseguir renovar porque nós vamos gerar uma nova dívida e tudo mais. Pode ser assim? Pô, você está respeitando o atleta, está respeitando o clube. O cara não vem aqui fazer exame e tudo mais, não é tratado como moleque, né? Beleza. Não foi feito dessa forma. Não, queremos renovar, fizemos proposta. Olha, mas vai ter que cortar pela metade. Tá bom, eu aceito. Não, mas vai ter que tirar todo. Tá bom, eu aceito. E aí eles ficaram numa situação, porra, a gente não queria renovar, agora o cara aceitou tudo. Não, então vamos chegar na última hora e falar, puta, infelizmente não vai dar, viu, Memphis? Tava tudo certo, a gente já tava com tudo aqui. Eu tava, inclusive, subindo já o contrato no sistema, mas não vai rolar, porque eu conversei com meus parceiros e eu sou refém deles. E aí, como eu sou fraco, eu sou muito fraco, eu vou ter que dar para trás, porque eu sou um péssimo gestor, sou fraco e eu quero me manter no poder. Então, Memphis, não vai dar. Aí o Memphis vira, olha, peraí, não vai dar? Então, maravilha. Então, a dívida que era de 42 vai para 77. E outra, nós já fizemos um pré-contrato, já foi tudo alinhavado, já estava tudo acertado, eu tenho a documentação aqui e eu vou para a justiça, vai bater 180. Porque aí vai ter que pagar o contrato que você não quis assinar na última hora. É certeza? Isso não é certeza, mas é uma boa briga, hein? É uma boa briga. Pode dar confusão. Então, disso aí você conhece, né? Disso aí você conhece. Isso aí você conhece bem. Sim, cara. Isso aí tem você uma vê coisa. todo dia aí, né? Não, tem uma coisa importante. Contrato de trabalho, nós estamos especialistas aqui, não, Zezão, e tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante aí. A gente está falando do Memphis, que é uma referência no futebol, o grande jogador holandês, artilheiro da seleção holandesa, veio para o Brasil. Países Baixos, hein, Zé? Eles não gostam de que chame de Holanda mais agora, tem que chamar de Países Baixos, né? Essa coisa de a gente ter aula de geografia há 30 anos atrás, às vezes somos pegos ainda nisso. Mas é isso. Tem essa coisa da figura do Memphis, né? O que é que isso passa, né, de recado dentro do clube, né?
Se a gente não consegue sentar com um cara desse, as cifras são gigantescas, é uma negociação complexa. O Corinthians está acostumado com uma negociação dessa. Não vá dizer que o Corinthians foi surpreendido com uma negociação dessa. Pô, quantos caras igual o Memphis a gente não teve na história do clube que a gente precisou, né, conceder, né, coisas diferentes que outros jogadores não têm. Mas a mensagem que passa é muito ruim, né? A mensagem que passa para a torcida, a mensagem que passa na negociação, né, essa coisa de agora falar que o problema é como é que eles falam? Da sanidade financeira, né? Que é responsabilidade financeira. Responsabilidade, peraí. Se é responsabilidade financeira, não era nem para ter fechado com o Memphis, né? Porque a gente quem está devendo o que está devendo era para, né, estancar isso e ter outras fontes para resolver. Nem começava a negociar a renovação. Nem começado. Então não é agora, com um acordo feito, contrato firmado, que a gente vai levar isso, né, para a mesa de negociação e falar, não, olha, puxa, responsabilidade financeira. Assim, o recado que passa, inclusive, para o elenco é muito ruim, né? E fora essa segurança. O pior, né? Thaís, o elenco, por exemplo, o Memphis, a gente pode questionar, não estava jogando tão bem, mas ele é uma referência no grupo. Ele é chamado de chefe e tal, não sei o quê. Ele é um cara grande no grupo, certo? Se acontece isso com o Memphis, você imagina, por exemplo, o Pedro. Não, o Pedro Raul não vou usar de exemplo, não vale. O Pedro Raul não vale de exemplo, vale. Ele é ruim mesmo. Mas vamos lá, o Caio César, por exemplo, da vida. Sim. Né? Os caras fazem isso com o Memphis, 1h da manhã. Eles não renovam, fazem uma coisa, não me pagam e acabou. Eles não pagam o Memphis. Eles quebram o Memphis no meio, na frente de todo mundo. Olha, eu acho que a gente tem que fazer algumas considerações aí, tá? Entendo o ponto de vocês que vocês estão colocando, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver que a gente vem de décadas de um departamento jurídico permissivo, de um departamento financeiro comprometido, não com as boas práticas, dado o histórico que se tem. Então, e estamos num cenário que parece quanto pior, melhor. Tá? E aí tem gente interessada nisso, quanto pior, melhor, para tentar comprar o Corinthians mais barato, no caso de uma SAF que não seja SAF. Então, contando essas três coisas aqui, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a área jurídica do Corinthians sempre foi contra o Corinthians, cara, em geral. A gente só tomou na cabeça os contratos que foram feitos com os craques do passado, jogadores do passado, não tão passado, tanto na penúltima gestão como na última gestão. Sempre fizeram um descalabro envolvido com empresários, que todo mundo sabe que está tudo rolando aí nas redes sociais e na própria justiça. Quantos casos a gente perdeu? Um Rojas da vida, um não sei o que lá. Então, sempre foi uma diretoria conivente com a falta de habilidade e competência técnica do jurídico e do financeiro trazer negócios que sejam compatíveis com a realidade efetiva do clube, com a necessidade atlética de desempenho. Então, somado tudo isso, entra lá o nosso atual presidente, né? Meio caiu ali por causa do impeachment, caiu, né? Pô, julgar o cara como um cara totalmente comprometido com práticas antigas, eu não vou fazer isso. Tá? Eu não acho. Ele não me provou que ele é um corrupto, ele não me provou que ele não me provou. Ele herdou uma situação ali, naquele cenário. Mas não é novo do clube, né, René? Ele está lá há muitos anos. Não é novo, não é novo, mas com uma coisa é você não ser novo, outra coisa é ser novo com a caneta na mão, ter o poder. Né? E você tem o poder no lugar onde os interesses são os mais diversos e as pessoas muito ruins que participam do dia a dia do clube há muito tempo, que você tem que ir tirando devagar. Não estou aqui fazendo política favorável ao atual presidente, veja. Eu só não vou colocar ele no mesmo buraco, porque ele é um cara que caiu ali. Ele pode dar certo, pode dar errado, está dando mais errado do que certo, está mais se confundindo do que acertando, é verdade. Porém, é um saco diferente, entendeu? É uma caixinha diferente. É isso que eu queria deixar isso um pouco para reflexão. Não dá para falar a questão do Memphis. Cara, envolve muita coisa a questão. Pô, sabe o que a gente pode fazer, Renê? Faz assim, coloca num saquinho de reciclável, então. Que recicle.
que recicle. É reciclado. Zé, não é uma orgânico, boa, mas é reciclado. Não, é uma boa até, né? Seria prudente. Mas nós estamos olhando aqui, colocando o pior cenário aqui, como se fosse tudo culpa da diretoria nesse momento do Memphis. Mas, cara, você tem uma imprensa que está sendo municiada de informação para destruir qualquer acordo que poderia ser sido feito. O Memphis colocou na nota dele, cara, ele é craque, eu quero ele no time ontem. Eu não tenho o que falar. Ele mesmo sendo já tem uma certa idade, não sei o quê, o toque dele é outro planeta, é outra coisa. Isso, vamos deixar claro isso, né? Isso aqui não está em discussão. Mas ele, no dia seguinte, mal assessorado, meteu uma vocês vão ver, hein? Vou foder vocês, vou colocar no pau, igual que são mais 100 milhões. Ele mesmo soltou um negócio desse. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a assessoria dele também está nessa porra de quanto pior, melhor. Porra, sabe, senta, põe o cara, constrói ponte, área financeira, com o Memphis, com o jurídico, constrói ponte, administra, como a gente faz todo dia nas nossas vidas, administra uma situação, um problema, administra, entendeu? Agora não é isso que acontece, cara, acontece só cagada, só tiro para todo lado. Então, agora chega numa situação que o Memphis, porra, aparentemente ele falou, cara, eu quero jogar no Corinthians. Pô, abre mão de um monte de coisa aí, vamos lá. Vamos resolver essa porra. Me dá essa sensação. E aí, no Corinthians, na presidência, na diretoria financeira, tem que chegar um cara e falar, porra, vamos resolver a questão desse cara agora, tá legal, vai encaixar aqui no nosso financeiro, e vão para cima. Porque a gente não conseguiu patrocínio, a gente não conseguiu banco para bancar, o Pedro Silveira que negocia, pô, por que não põe a XP para pagar o Memphis? Puta imagem, puta coisa legal, puta coisa bacana, ou algum do gênero, né? Tipo, não, cara, ficam só, quanto pior, melhor, entendeu? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado essa história toda aí. Eu acho que tem muito a ver aí, Renê. Eu acho assim, com relação ao atual presidente, ele caiu ali, eu não concordo. O resto eu concordo contigo. Ele caiu ali, eu não concordo. Tanto não concordo que ele está sendo candidato à reeleição, não, né? A ser eleito agora Ele é presidente. vice, hein? Então, assim, ele foi vice, né, do Augusto. ele foi vice, ele estava ali, ele sabe como é que funciona. Eu sei que é diferente o cara decidir do que o cara tá ali no grupo. É diferente, claro que é diferente. Mas é inimaginável você, como presidente, chegar agora e falar: olha, palavras dele, hein? Eu não sabia que esse tipo de decisão daria essa confusão toda, geraria tudo. Como é que você não sabia? Como é que você não sabia? Você não tem o direito de não saber, irmão. Não dá. Tem algumas coisas que você não tem o direito de ser tão inocente assim. Então, assim, o último que nós tivemos acesso, lembrando aqui, não dá para saber se era exatamente isso. São informações que a gente vai pegando aqui e ali. Ninguém aqui pegou o contrato, né, para ver e tal. São notícias que vazam dali aqui. Mas o que a gente ouviu dizer é que o pacote era de 110k, certo? 110 mil reais. A dívida de 42, mais o novo contrato, tudo isso bateria 110 mil reais. Pô, mas 110 milhões, desculpa. Porra, eu tava quase milhões, tomando milhões, essa milhões. dívida agora. Eu É tava que eu quase tô tomando pensando isso. na minha realidade. Eu tô pensando na minha realidade, não tô pensando na realidade do Corinthians. Então, assim, 110 milhões. Pô, mas 110 milhões, o time tá falido, o time tá quebrado, o time... Não, beleza, ok. Mas a dívida de 42, se não renovar o contrato, já iria para 72. E aí, com o contrato, pré-contrato, sendo quebrado na última hora, isso podia bater 180. Não existia possibilidade de você não pensar, pô, será que não vale a pena? Tendo jogador ainda jogando. E pior que isso, se tivesse parado no 110, eu já acharia que valeria a pena. Eu já acharia, porque seria em 2 anos para pagar, seria em 2 anos uma parte, né? Porque tem uma parte de direito de imagem que seria até 2030, então seria mais alongado ainda. Daria para entrar, o valor mensal daria 2,8 milhão, né? São 2 milhões e 800, né? 2 bi e 2 mil, estou me complicando aqui com o BIMI, mas 2 milhões e 800 por mês, né? Sim. Mas é muita coisa. Pois é muita coisa, porque nós temos um jogador que não joga, jogador que é reserva, que somando 2 já dá 2 milhões. É complicado pra caramba, responsabilidade financeira já não vem de muito tempo. Então, assim, Mas, eu acho que já valeria a só pena. um parênteses.
Desculpa, só um parênteses. Mas não é assim. Tipo, se a gente pudesse pegar aqui 3, 4 caras e cancelar 3 milhões, 4 milhões para pegar esse dinheiro e pagar o Memphis, beleza, teriam. Só que você não pode fazer isso. Os caras têm contrato. Você vai tirar os 3 ou 4. Não, isso daí, eu entendo isso, essa Renê. conta tá na conta dos caras que colocaram lá atrás, esses filha da mãe que colocaram isso, lá. Renê. Sim. Eu entendo isso perfeitamente. A minha questão é só uma aqui. Bom, se o Corinthians não tivesse os transfer bans e achasse por responsabilidade financeira que não dá para colocar o Memphis, ia contratar alguém, não ia? Você contrata 2 jogadores, quanto é que você vai pagar? Não, por que vai contratar? Por que vai contratar? Não tem Não tem dinheiro para como, contratar. é óbvio que ele ia contratar. É. A gente está lidando com o que existe aí. Esse é o problema. Aí A gente não está lidando com o que a gente. gente faria corretamente. A gente está lidando com o que tem aí. Ele ia contratar. 1, 2 jogadores ia. 1, 2 jogadores dá quanto? Sim. Milhões. Tranquilamente. Agora, a última notícia que chegou é que chegaram a um consenso de que o Memphis reduziria mais 25k. Olha só. Esse 110, menos 25 milhões. Ele aceitaria os valores, o valor de salário bateria a 600 para depois ir para 1 milhão só no final do ano e não sei o que e tal, tirando aqueles gatilhos e tudo mais. E aí parece que fecharam. Tudo parece, porque não existe transparência no clube, não né? tem transparência. Tudo parece. Quarta-feira ele joga ou não? Quarta-feira ele joga? Quinta-feira ele joga? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? Sabe por que não fecharam? Porque agora tem que passar pelo CORE. E precisa ter aprovação de 60% dos membros do CORE para valer. Quando é para pagar a empresa de segurança que prestou serviços para o presidente, passa pelo CORE. Ou passa pelo CORE e o CORE aprova. Né? Quando é para pagar 440 metros cúbicos de areia, passa pelo CORE. Aí isso não passa pelo CORE. Mas na hora... O contrato do Memphis originário, absurdo, não passa pelo CORE ou passa pelo CORE e é aprovado. Agora, que é claramente, se tirar 25 desses 110, quem é que não faria essa renovação, pelo amor de Deus? Sim. Se a dívida de 42 passaria a 77 no dia seguinte, pelo amor de Deus. Aí é só matemática, pelo amor de Deus. Certo? Para que tem que passar pelo CORE? Ou tem que passar pelo CORE, o CORE tinha que falar: aceito, tá pronto, resolvido, por aclamação, pelo amor de Deus. Mas não é assim. Complicado. E aí, Zé, o que você acha? Você acha que é muito complicado? A gente já está refém, né? A direção do Corinthians está refém, né? Está refém de empresários, desses outros interesses, não consegue tomar decisão, não consegue tomar decisões calcadas na boa gestão. Parece que toda hora é isso, né? Toda hora, e ficou até estranho, né? Como é que pode agora, depois de dizer não, falar de responsabilidade fiscal? Não, agora a gente volta a conversar com o Memphis, né? Quer dizer, por quê? Porque, né, fica parecendo que foi uma jogada, né? Foi uma estratégia, né, colocar dificuldade para depois tentar... Você falou no grupo, Zé, que você colocou no grupo ali. Ele é um gênio da estratégia. Ele fez tudo isso para reduzir 25. Poxa, ele é um gênio da estratégia. Mas peraí, ele já podia ter feito isso antes, né? Podia ter negociado, falar das condições, ser transparente. Não, a gente quer renovar com o Memphis é importante para o clube, mas tem que ser nas bases que a gente pode renovar de acordo com a gente, o que a gente tem, e inclusive isso ir para o CORE já com uma relação, como você falou, né, com uma assertividade muito maior, né, com uma responsabilidade muito maior. Isso não acontece. Então, assim, mais uma vez a gente vai falar, né, assim, qual é a gestão do clube, né, se o presidente não sabe exatamente tudo que está acontecendo numa negociação desse tamanho, e a gente fica na mão de outras influências, né? Influenciou ali o presidente para não fechar com o Memphis ou fechar com o Memphis, né? Então é muito difícil, né, essa relação. Eu duvido, né? Vou aqui jogar até isso. Eu duvido que em um outro clube, né, um jogador como o Memphis, do jeito que está, fosse fazer o que ele está fazendo hoje, né? Desse imbróglio, né? Dessa novela, para colocar o clube numa situação como essa. Eu duvido que alguns clubes como esses bem estruturados, né, que a gente vê, que estão melhores estruturados que nós, iam aceitar esse tipo de negociação. Você quer um exemplo? Não estou comparando jogadores, mas assim, o Dudu. Sim. O Dudu fez aquele escândalo, porque não sei o quê, porque eu vou ficar, tá bom, pode ir embora. É isso. Vai embora. Por quê? Porque você não é jogador. E não é a gestão dos meus sonhos, não é nada de... Mas
Cara, é uma gestão séria, É que isso aí. valoriza a sua gestão, valoriza Mas o aí seu clube. tem um contrato bom, um contrato bem escrito, né? Um contrato que defenda bem os interesses do clube, né? É diferente já, né? Já é um cenário diferente, né? O nosso são Renê, esses contratos que nós pegamos aí, cara, que, pelo amor de Deus, cara, é tudo pró-empresário, sabe? Pró. Renê, tinha uma raspadinha, eu não vou lembrar qual é o nome, tinha um nome diferente, mas era uma raspadinha da Fiel lá, que foi lançada, eu não sei qual foi a gestão e tal. E aí eles tinham que pagar um valor para a empresa que fazia, que era responsável por essa raspadinha aí. Eu não lembro o nome dessa coisa, mas é uma raspadinha. Beleza, tá bom. Sabe quanto eles pagaram depois que a empresa parou de fazer o serviço? Não tinha mais a raspadinha? 7.800.000. Para uma raspadinha que não existia mais. Na minha época, a gente usava era o Disque Corinthians, pegava o telefone, Disque Diz que Marcelinho. Marcelinho. Disque Marcelinho, Zé, 7 lembra? Disque milhões, Marcelinho. 7 milhões e 800. A nossa responsabilidade. Não, mas não É o foi essa impulso. gestão. A questão é o modelo associativo. Entra um, sai outro, é a mesma coisa. A Reproduz a dívida mesma. aumenta. É culpa do Stabile? Não, não é só culpa. Claro que não é culpa do Stabile. Mas a gente falou isso também quando entrou Augusto Melo. Mas não é culpa do Augusto. Ele foi lá e aumentou mais 1 bilhão. E se o Stabile ficar mais um? Vai aumentar mais 1 bilhão. E É qual isso que é a aí. Ele já solução? aumentou quanto? E qual que é a solução? É uma gestão Então, gente, diferente. É cortar com isso Ah, tudo. Um presidente como Stabile, que tem compromisso com o Corinthians, podia muito bem ouvir o que é a SAF e tentar ver uma forma diferente de resolver. E não deixar as coisas se reproduzindo como são até hoje. Né? o que a gente ouve bastante nos nossos grupos e tal? Que é difícil, é muito difícil mudar lá dentro. A gente está falando porque a gente está de fora. Eu entendo quem fala isso que está dentro, porque está de saco cheio também. Porque, porra, você só vê problema, só vê problema, só vê problema, e o pessoal mete o pau em quem está dentro e tal. Eu entendo que deva ser complicado. Só que, gente, pra ser sincero aqui, é a mesma coisa. Palmeiras era complicado, no Flamengo era complicado, e os caras fizeram. E agora a gente tem um ponto mais importante disso tudo. Quando a gente fala da Safiel, da Safiel, da Safiel, da Safiel, pô, eles devem estar recebendo alguma coisa da Safiel, né? Porque eles só falam da Safiel, porque é o único projeto que tem, é o único, não tem outro. Só tem a Safiel para a gente falar. Por isso que a gente só fala da Safiel. Se tivesse a É, Safiel Alvinegra, a Safiel é. 3.0, a gente falaria de todas. A gente quer projeto que possa salvar o clube. E a Safiel é um ótimo projeto, é bem amarrado, é bom, precisa entrar no debate. Se não quiserem aprovar, se for para o Core e o Core falar, não, eu prefiro uma SAF de dono, aí a gente não tem o que fazer. Foi o que o próprio idealizador falou: olha, a gente vai até eles votarem. Se eles votarem uma SAF de dono, aí é uma opção do clube, a gente não tem o que fazer. Mas tem que falar: olha, eu não aceito a Safiel, mas eu tenho isso aqui. Não dá Sim. simplesmente para falar, eu não aceito e não tenho nada. Porque eu vou ser presidente em 5 gestões. Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, Aí. assim, hoje a Safiel, com aquele abaixo-assinado, que a gente colocou aqui o link, vai colocar de novo e vai colocar de novo, até o pessoal chegar no número que precisa. Acho que já bateu 90 mil, vai bater os 100 logo, logo. Ah, dessas 90 mil assinaturas, 2.500 são de sócios do clube. E você que está aí, do outro lado, corintiano, querendo que o Corinthians melhore e volte a ser o gigante que sempre foi, quantos votos elegeram o Augusto Melo? Você sabe, Zé, quantos votos elegeram o Augusto Melo na última eleição? Não tem ideia. Não tem ideia, não. Deve ter sido muito mais que isso. Você sabe, René, quantos votos elegeram o Augusto Melo? Porque o eu, Corinthians é gigantesco. eu chutaria uns 2.000 votos. 2.770 e poucos. Eu acho que eu não tenho os quebrados, É. mas 2.700 e poucos. Se você tem 2.500 assinaturas de sócios apoiando a Safiel, se você está aí dentro do clube, se sentindo sem poder para mudar alguma coisa, porque você não é de uma chapinha, porque você não é amigo do amigo, que tem um cargo aí e está complicado, amigo, se una a esses 2.500.
Abrace a causa de discutir a Safiel, não é abraçar a Safiel, abraçar a causa de discutir a Safiel. Será que é tão difícil? Se já tem 2.500 que assinaram, por que você vai lá e não dá uma força? Por que você que está aí dentro do clube, você não chega na torcida, não chega na Gaviões, não chega nas organizadas, não chega nesses 2.500 e fala, pô, vamos nos unir aqui. 2.700 elegeu o presidente, por que 2.500 mais um pessoal ali não tem força para colocar o debate da Safiel? Isso para mim é a coisa que eu menos, isso é a coisa que eu menos consigo entender. Assim, não há explicação para um presidente não receber os caras e ouvir os caras, cara. Isso eu não consigo aceitar. A burocracia, o caminho burocrático está tornando isso, né? Ao invés de facilitar, eles estão dificultando esse caminho. E aí eu não sei se isso é culpa especificamente do presidente, falou, traz essa porcaria, não quero ver, não quero falar comigo, não quero, deixa isso longe de mim. Ou não, que realmente quem está na frente, na blindagem, está isolando que isso chegue a ele, ó, não pode chegar em você, ó, isso você não pode, ó, isso não sei. Mas é assim, eu não consigo aceitar, não é publicamente. Já chegou, Renê. Correto, já chegou, cara. Nele, ele falou que ia pautar para o Core discutir, e o Core, na última reunião, falou que o presidente não pediu nada. Então, cara, quem está mentindo? Quem está mentindo? Pois é. Agora, se o Core está mentindo, o presidente tinha que sair no dia seguinte e falar, olha, o Core está mentindo, eu pautei. E ele não falou nada. Aí nós estamos... Ele é bandido? Ele é corrupto? Não, eu não sei. Não tenho prova nenhuma disso. Ele não demonstrou isso ainda. Ele é incompetente e já está demonstrando. Agora, minimamente, ele é omisso, então. Porque ele tem que sair e falar. Quando alguém passa por cima de você dentro do clube, se alguém vai lá e faz a sua revelia alguma coisa, e você é responsável por aquela pasta, você não pode falar, eu estava lá e passaram por cima de mim. Não. Você tem que ir lá, bater no peito e falar, olha, eu que mando aqui, eu que mexo nisso aqui, o responsável sou eu, e não vai passar. Vocês querem? Então eu vou sair, mas eu vou sair atirando. Então, a torcida é o seguinte: estão querendo acabar com o Corinthians. Não, sai todo mundo. Não, mas é que eu tenho um amigo que está aqui, a minha chapinha tem interesse, a chapinha do outro tem também. E a gente fica nesse vai e não vai o tempo todo. Aí, o que aconteceu no Core quando negaram a discussão da Safiel a primeira vez, lá no final do ano passado? Em outubro do ano passado, se tivesse passado, já estaria abrindo para venda de ações hoje, hein? Só lembrando isso. Mas, enfim. Em outubro do ano passado. Por que não passou? Porque o Core descobriu que a Safiel, o CNPJ da Safiel, não prestou serviço para mais ninguém. Essa empresa não tem capital social. Meu Deus do céu, esse é o argumento. É óbvio que não tem. Claro. É uma empresa que está sendo criada. Está claro que esses argumentos são fictícios só para postergar, né, cara? Para tirar de foco, né? Tem muita gente interessada. Mas foi isso que afastou. Foi isso que afastou a negociação. Muitos grupos têm interesse em quanto pior, melhor para comprar barato. Isso eu não tenho dúvida. Isso aí. Mas é isso, vamos falando, vamos lutando, vamos falando. Aqui o que a gente pode fazer é falar. Vocês acham? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora aqui. O maior argumento que o pessoal é contra a SAF. Corinthians não pode ter dono. Corinthians não tem dono. Mesmo? Tem. O Corinthians está refém. O Corinthians está refém da gestão do jeito que é e dessa incompetência. É isso. Nós temos 200 mandando no clube. Como a gente não tem dono? A Safiel, pelo contrário, nós deixaríamos de ser dono. Né? Deixaríamos de ser dono. Né? Hoje não, hoje nós temos dono. Né? É muita gente que não é do bem, que não faz bem para o clube, que não faz há décadas. São grupelhos, né? 2 ou 3 grandes grupelhos ali, que dominam aquilo e ficam se perpetuando no... Cara, que coisa, já vi isso em algum lugar, cara. Eu já vi isso em algum lugar. A última proposta da cadeira em conselho de fiscalização até para a torcida organizada na Safiel. E aí a gente vai ter dono? Quem é o dono? Para você comprar ação, você obrigatoriamente terá que ser sócio-torcedor, no modelo sério de sócio-torcedor, né? Você terá que ser sócio-torcedor. Inclusive, a ação mais barata, que é de R$250, né? Essa ação, esse valor tem um cashback que paga a mensalidade do sócio-torcedor. Então, você vai ser sócio-torcedor
vai comprar uma ação de 250, eu não sei o valor do sócio torcedor, enfim, mas você vai ter esse cashback que vai pagar parte da sua associação como sócio torcedor. Então, só o sócio torcedor poderá comprar ações. Então, o programa de sócio torcedor será muito melhor, muito maior. Quem vai mandar no Corinthians? Quem vai ser dono do Corinthians? Quem sempre foi dono do Corinthians deveria ter sido desde o início, que é a torcida. Claro. É isso mesmo. É isso. Bom, a gente vai continuar nessa luta. luta. A gente vai continuar nessa luta, porque só assim a gente vai conseguir tirar o Corinthians desse buraco. É isso. Você citou só o Flamengo e o Palmeiras aí que saíram dessa tal, e vale lembrar o seguinte, com quase um apoio irrelevante da torcida deles, né? Para esses movimentos, né? E nós temos aí para fazer o movimento e temos a nação inteira apoiando, cara. Sim. Só aqueles boçais lá, cara, que não tem a inteligência mínima ou, né, a dignidade, né, E no caso do Flamengo, René, foi até um movimento contrário, né? Porque o pessoal que foi lá para moralizar o clube, o Bandeira, o pessoal todo que moralizou o Flamengo e transformou o Flamengo na potência que é hoje, financeira, inclusive, esse pessoal teve que convencer a torcida de que era importante cortar na carne naquele momento. Era outro momento, era outro modelo, era outra situação, não dá para comparar esse tipo de situação, mas eles tiveram que, gente, 4, 5 anos, 6 anos, nós vamos ter que segurar aqui, mas a gente vai crescer. No começo, como é que pode? Tem que contratar, o Mengão tem que ganhar, e bababá. Só começaram a acreditar quando a coisa começou a acertar e eles começaram a comemorar o fato de pagar em dia, de não ter dívida e não sei o quê, e sentiram que começou a dar certo. Mas eles tiveram que trazer a torcida para eles. No Corinthians é exatamente o contrário, a torcida já quer. Já então quer. O presidente mesmo, Zé, presidente, se você é presidente hoje e está ali refém, você quer ser presidente do Corinthians de novo, você quer se eleger. Inclusive, só para lembrar, não vai acabar o Corinthians. O Parque São Jorge vai continuar existindo. O futebol, o futsal, o basquete, a bocha, a natação, a churrasqueira vai continuar existindo. Então, o Corinthians continuará tendo um presidente que será parceiro da associação. Então, assim, o cara que quiser realmente o bem do clube, o Osmar hoje, poxa, eu quero ser reeleito. Então, para ser reeleito, eu tenho que fazer valer os conchavinhos que eu fiz. Então, eu não posso renovar com o Memphis, eu não posso isso. O cara é refém. Não é muito melhor esse cara chegar e falar assim, é o seguinte, eu vou ser o cara que abriu as portas para o Corinthians se modernizar e ser a potência que sempre foi. É o seguinte, vamos conversar, Safiel. E ele se elege presidente, com apoio da torcida, com apoio da Safiel, para se eleger presidente do clube. É isso aí. Aí não, ele prefere ser refém e passar a vergonha que ele está passando para ter que dizer, eu não sabia que isso ia gerar tanta confusão. Ou deve no cartório, né? Ou deve para esses caras no cartório. Isso eu já não sei. Né? Mas ou deve. Não sei. Ele precisa ter um motivo decente para não receber essa fiel do jeito que ele está fazendo. E ele não tem esse motivo, não está claro. Essa é a verdade. Enfim, seguimos para a reta final aqui, Zezinho. O que temos aí para. Agora, não chamar de reta final sem entrar o nosso quadrinho Nunca Critiquei, não tem como, né? Então vamos para o nosso quadrinho especial Nunca Critiquei. Então vamos lá, pessoal. Hoje o Nunca Critiquei, nós temos duas figuras que já levantaram títulos pelo Corinthians, já foram importantes pelo Corinthians. Todo mundo vai passar por aqui e o primeiro de hoje é o nosso arqueiro Hugo Souza. Hugo Souza, hein? Pois é, acho que vou começar aqui. Olha, eu vou dizer que eu nunca critiquei o Hugo Souza. Acho que ele está tendo um momento de insegurança, muita ansiedade, né? Está muito ansioso, quer demonstrar. Pode ser também algumas coisas extra campo, mas eu ainda continuo não criticando. Acho que é um grande goleiro, ainda pode dar ainda muitas alegrias para a gente, dá muitas alegrias para a gente. Acho que é só uma fase mais de ansiedade, mais exacerbada, até por causa do momento do clube. Acho que é isso.
Boa, Zé. Eu vou dizer assim, ontem foi um pastelão a bola dele. Tava fora, ele podia ter dado um tapa para fora, ele tirou a bola de fora e trouxe para dentro para o cara fazer o gol. Mas beleza, não vou falar de lance isolado para também falar do geral dele. Então, é o seguinte, eu nunca critiquei, mas acendeu o sinal amarelo e já não é de hoje. Esse ano inteiro. Seleção faz mal pros caras, meu. Seleção faz mal, cara. Com esse papo de seleção faz mal pros caras. Né? Eu nunca critiquei, mas o sinal tá amarelo no Hugo Souza. O Hugo, eu sou fã do Hugo desde que chegou. Eu acho que é um cara que se integrou, sempre batalhou, é um cara batalhador mesmo na carreira e tudo mais. É um bom goleiro, tem muito potencial. Ainda tem muita coisa para andar, que a gente conversa sempre. Ele é um cara jovem, para a posição de goleiro é um cara jovem, então ainda tem que amadurecer. Altos e baixos a gente até espera de um goleiro mais jovem, acontece, mas ele está errando mais do que deveria para o goleiro da qualidade dele. Ele é um goleiro de muita qualidade, cogitado para a seleção, acho que a seleção atrapalha mesmo. E depois que ele voltou daquela convocação e não foi para a Copa e tudo mais, ele começou a cometer uns erros que não pode, não pode cometer. Ontem era um lance que ele poderia ter colocado a bola para fora, não foi um chute, não foi um lance tão forte assim, não foi uma finalização tão forte assim. Ele poderia ter direcionado e acabou gerando o gol. Mas a culpa é dele? Não, claro que não. Mas sinal de alerta. Mas eu ainda vou manter, nunca critiquei. Boa, boa. E agora, uma figura que eu defendi e defendo bastante desde que chegou. Mas tem gente que não gosta nada dele, hein? O nosso peruano Carrillo. Carrilho, hein? Olha, eu vou dizer que eu já critiquei, hein? Eu já critiquei e não critico mais. Acho que ontem ele foi o cara diferente. Foi o cara que tentou o drible, tentou uma jogada diferente, dar um toque de mais qualidade naquele meio-campo do Corinthians. Já critiquei principalmente por causa do físico dele, achava que ele tinha que ser mais preocupado com isso, para garantir que ficasse mais tempo em campo. Mas ontem, por exemplo, vou ter que dar a mão à palmatória aí e falar que já critiquei e não critico mais, porque foi o cara diferente ontem, né, do drible, de se colocando bem em campo. Acho que é isso. Acho que tem que olhar o Carrilho hoje como um cara experiente dentro do time e que consegue mostrar um jogo diferente. Pois é. Eu tô na mesma linha aqui, viu, Zé? Eu já critiquei, não critico mais. Também reparo muito a parte física dele. Ele é muito. Cara, ele é calmo até demais, né, cara? Eu acho que não sei, cara, ele tem alguma coisa que deixa ele muito calmo, não sei. Ele é um cara muito calmo, cara. A bola Confiança. vem, parece que ele tá ouvindo um reggae, né, meu? A bola vem, aí ele tá tranquilo, toca de lado, pá, e agora vai perder a bola. Não, ele faz uma virada, um zigue-zira e a bola sai calmo, pá, pá, tudo pimpão. Eu acho ele uma elegância jogando bola. O cara é um daqueles que podem jogar de terno. Joga futebol de terno, o Carrilho, em alguns momentos. É que grosso Mas, corre muito, né? então, assim, cara, então eu já critiquei, mas não critico mais. Gosto dele. Gosto dele, é um cara bom, mas é jogador de 60 minutos. Pois é. Eu acho que o que prejudica o Carrilho é a questão da idade dele mais avançada mesmo, né? Não é nenhum senhor e tudo mais, mas futebol de hoje em dia é complicado, muita intensidade. Acho que atrapalha bastante. Eu vou ser até um pouco mais benevolente aqui. Eu nunca critiquei mesmo. Desde que ele chegou, eu sempre achei que ele foi muito bem. Mas em nenhum momento ele falhou, errou. Claro que falhou, claro que errou. Acho que falta um pouco mais de comprometimento com essa situação do físico e tudo mais. Mas eu gosto muito do futebol dele. Essa calma que o René falou é irritante às vezes, mas ele é o cara lúcido em determinados momentos, é o cara que tá ali, o pau tá quebrando e ele tá ali, ele tá lúcido, tá jogando bola, tá fazendo dele. Quando o físico não acompanha é meio complicado. Eu acho que realmente é um jogador para 60 minutos e, se bem aproveitado, é muito importante para o Corinthians. Com o Garro não indo tão bem, por exemplo, eu acho que ele pode ser uma reserva técnica importante para meter uma bola, para fazer uma assistência, para chegar perto da área ali, que ele é um cara muito bom jogador. Então eu vou colocar nunca critiquei para ele aqui,
mas que ele não se acomode, por favor, e faça um excelente jogo se ele jogar contra o Rosário, que faça um jogaço, porque ele é fera Tem que com o futebol jogar, tem que sul-americano, eu jogar, acho que ele vai para cima. Vai para cima, é isso aí. tem que E aí, jogar. É isso Renê, aí. gostou do Bom, programa? acho que um programa legal, de novo, né? Os temas, apesar de alguns até a gente voltar aqui, mas sempre temos novidades sobre eles, né? Então, acho que foi bem bacana que a gente conseguiu passar aí um pouquinho pela tensão da Libertadores, né? Se quinta é guerra ou não é, né? O Brasileirão com as nossas dificuldades, né? Sempre lembrando da beleza do nosso centroavante, né? A gente ganha ou perde, mas perde bonito, ou ganha bonito, né? Mas assim, passamos pela Safiel, passamos pela novela Memphis, então acho que foi um programa bem legal, sim. Valeu a pena aqui estar com vocês mais uma vez, reunidos aqui. É um prazer, né? Nossa, nunca critiquei. E vamos partindo para a próxima, né, Zé Carlos? Como é que é? É isso aí. Sempre é um prazer estar aqui, muito legal. E agora, quinta-feira. Quinta-feira tem um jogão ali, um desafio grande aí pra gente. Um jogo daqueles de emoções a mil, né? Com nervos à flor da pele. É isso aí. Muito legal estar com vocês. Foi um ótimo programa. É, eu Zezinho, acho que a Nike tem um pouco de culpa nessa questão do Pedro Raul, que eles lançaram aquele Joga Bonito e nós temos o Não Joga Bonito. Então, é bem complicado aturar. Mas vamos lá, ó. Quer saber? Vai fazer o gol da classificação de cabeça contra o Rosário Central na quinta-feira, só para calar a minha Boa. boca, eu vou ficar felizão. Eu vou fazer uma É aposta isso aqui com aí. vocês, então. Eu vou fazer uma aposta aqui com vocês. Manda. Vamos lá, hein, René? Memphis Depay vai jogar. Ai, 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 ai. Registra isso Essa aí. novela, Registra isso aí, hein? Registra isso essa aí. novela. Vamos lá, que você acerte a sua e eu acerte a minha, estamos classificados e o próximo episódio é só alegria. Ganhando pode ser gol até do Ranielli de Canela, não tem problema. Não me importa, não me importa. Gente, dá o like, manda comentário, interage com a gente aí, temos as redes sociais bombando, vamos para cima, ajude a gente aqui a continuar com o projeto, a gente está gostando muito de fazer e com as suas participações, as coisas vão ser sempre melhores. Valeu! Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Abraço. Nunca critiquei.